E aí, galerinha, nós aqui de novo, né, para mais uma aula, na sequência da aula sobre soluções, né? E hoje a gente vai falar sobre título, porcentagem e massa e partes por milhão, ok? Então, qual é a definição de título, tá? Então, título é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução, certo? Matematicamente, então, título é igual à massa do soluto e a massa da solução. Esse símbolo aí, tá? É a letra grega tal, esse Tzinho aí, frescurado, ok? Então, a massa, no caso da solução aí, ela pode ser expressa como massa do soluto mais a massa do solvente, ok? Então, a gente teria que o título é igual à massa do soluto sobre a massa do soluto mais a massa do solvente. Tá? E a unidade não tem, certo? Para representar título, porque é adimensional, não possui dimensão. Então, ele pode ser expressado por um número simples, tá? O título. Uma observação. Tá? O título ele pode tanto ser dado em volume, como pode ser apresentado em porcentagem. Tá? Porcentagem massa, porcentagem volume, tá? Então, o título em volume, eu teria o volume do soluto, tá? Sobre o volume 1 mais o volume 2, ok? E, se eu quiser saber o título percentual, tá? É só multiplicar o título por 100. Tá? Então, se eu achei o título, vezes 100, eu acho o título percentual. Tá? Também dá para fazer por regrinha de 3. Tá? A maioria das concentrações a gente consegue fazer por regra de 3. Certo? Então vamos para um exemplo aí. Aí eu tenho 210 ml de água e 40 gramas de NaOH, tá? Hidróxido de sódio. E aí eu vou jogar esse hidróxido de sódio lá para dentro desse recipiente com água e eu vou ter uma solução. Então aí ele quer saber o quê? O título e quer saber o título percentual. Tá? Então, pela fórmula do título, eu tenho a massa do soluto mais a massa do soluto mais a massa da solução. Tá? Então, massa do soluto divididos pela massa do soluto mais a massa da solução. Certo? Então, pela fórmula, 40 divididos por 40 mais 210, o título é igual a 40 divididos por 250, meu título vai ser igual a 0,16. Viram que não tem unidade ali, ok? Para mim achar o título por milhão, eu já achei o título, é só multiplicar por 100. Então, meu título é igual a 16%. O que é esse 16%? Tá? É a massa total de soluto. Ou seja, 16% é a minha massa de 40 gramas de NaOH. Tá? Então, na solução, 16% do que tem nessa solução, tá, é a massa de soluto. Tá? É a massa de NaOH. Entendido até aqui? E partes por milhão. Tá? A partes por milhão pode ser dado em várias unidades diferentes. Tá? Ela representa o número de partes do soluto para cada 1 milhão de partes da solução. Tá? E vai depender de cada caso. Tá? Então, vamos pensar em termos de regrinha de 3. Tá? Então, x parte de soluto em 10 nas 6 partes de solução, em cada milhão de solução. Né? Então, um certo número de partes do soluto, tá? Para cada milhão de partes da solução. Tá? Esse milhão é representado por 10 nas 6, quer dizer, 1 mais 6 zeros. Entendido? E as partes, né, podem estar em várias unidades diferentes, né, de acordo com cada caso. Ou seja, cada exercício ele vai ter as suas unidades, ok? E sempre a gente pode resolver por regra de 3. Tá? Então vamos aí para um exercício. Então foi colocado
seguinte questão. Tá? O rótulo de uma água mineral afirma que ela é fluoretada. Então, o que significa isso? Que ela tem íons flúor na sua composição. Subentendendo que seu consumo regular pode ajudar na prevenção da cárie dentária. Certo? Recomenda-se que uma criança consuma 0,07 mg de íons fluoreto por quilograma de massa corporal por dia. Então, uma criança ela deve consumir por dia 0,07 mg de íon fluoreto. Tá? Se ela ingerir em excesso, pode contrair a fluorose dental. Fluorose dental é aquelas manchinhas, né, que dá nos dentes. Tá? A quantidade em litros de água mineral com concentração de íons fluoreto igual a 0,8 partes por milhão que uma criança de 14 quilos deve ingerir para atingir o valor recomendado é... Então ele quer saber, né? Tá? E aí tem os valores aí, as alternativas para a gente. Então vamos pensar um pouquinho. Tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é anotar os dados que o problema se apresenta. Tá? Então eu tenho a recomendação diária, que é 0,07 miligramas por quilo de massa corporal. Tá? Eu tenho 0,8 partes por milhão de fluoreto. Tá? Eu quero saber o volume. E que a criança, tá, tem 14 quilos. Tá? Então eu tenho a recomendação diária para 0,07 miligramas de quilo por massa corporal. Mas a questão é que a criança tem 14 quilos. Ok? A recomendação, então, para cada quilo é 0,710 na menos 3 gramas. Tá? Eu já passei ali o miligramas para gramas, ok? Então, por isso ficou na 10 na menos 3. Para uma criança de 14 quilos, eu vou ter X gramas, ok? Então, fazendo aí a regrinha de 3, multiplicando invertido, 0,07 vezes 10 na menos 3 vezes 14 divididos por 1, eu vou ter que a recomendação diária para essa criança pesando 14 quilos é 0,98 vezes 10 na menos 3 gramas, certo? Então aí eu tenho a segunda coisa que a gente tem que fazer. A recomendação é que 0,98 vezes 10 na menos 3 gramas de flúor, tá? Em 0,8 partes de flúor, tá? Partes por milhão. E quer saber o volume em litros, ok? Então, 0,1 gramas de flúor tá em 10 na menos 6 gramas de água, ou seja, em 1 milhão, ok? Em 1000 gramas, eu vou ter X gramas, entendeu? O que é 1 litro? Seria 1000 ml. Então, como a gente está trabalhando com gramas, 1000 gramas, ok? Em 1 milhão de gramas de água, eu tenho 0,8 gramas de fluoreto, tá? Em 1000 gramas, eu vou ter X gramas. Então, X faço a multiplicação invertida e aí, para efeito de cálculo, né, 0,8 vezes 10 na 6, né? E aí o 1000 gramas eu já coloquei na 10 na 3, tá? Para facilitar o cálculo, tá? Então, x é 0,8 vezes 10 na menos 3 gramas. Né? Então, divide 10 na terceira, divididos por 10 na sexta, eu vou ter 10 na menos 3 gramas. Ok? Então, esse 0,8 vezes 10 na menos 3 gramas está em 1000 gramas. Ok? Em 1 litro. Então, como eu tenho que a recomendação é igual a 0,98 vezes 10 na menos 3 gramas de fluoreto e que 0,8 vezes 10 na menos 3 gramas de flúor por litro de água mineral, agora eu tenho como calcular o volume para essa criança de 14 quilos.
ok? Então, em 1 litro de água, eu tenho 0,8 vezes 10 a menos 3 gramas de flúor, certo? Em 0,9810 a menos 3 gramas de flúor, né, de fluoreto, né, que é o caso da criança, a recomendação dessa criança, eu vou ter X litros, entendido? Certo? Então, 0,8 vezes 10 a menos 3 gramas de fluoreto, ok? Por litro de água mineral, eu tenho 1 litro de água, tá? Mas eu quero saber, para essa criança aí de 0,98 vezes 10 a menos 3 gramas de fluoreto, eu já tinha calculado no slide anterior, que é a recomendação, em quantos litros isso aí dá, ok? Então aí eu vou ter 0,98 vezes 10 a menos 3 vezes 1, divididos por 0,8 vezes 10 a menos 3. Isso aí vai me dar que x igual a 1,22 litros, tá? Que é o que ela deve consumir diariamente. Então, a minha resposta é a letra B. Entendido? Então, o que a gente tinha para essa aula de hoje era isso aí. Então, nos vemos na próxima aula. Abração para vocês.